Obrigado, pessoal. Chega, 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 chega. Meus caros, muito boa noite a todos. Só para uma breve introdução, antes de começarmos este incrível comício para as eleições europeias. Estamos quase, aliás, já passámos a metade da campanha eleitoral e é preciso dizermos isto com toda a frontalidade. Aqueles que nos davam vencidos nestas eleições europeias perceberam que rapidamente, nesta última semana, o Chega voltou a ombrear taco a taco com os maiores e vai lutar com o nosso embaixador Tanger Correia para vencer as eleições europeias do próximo domingo. Porque o nosso grande resultado do dia 10 de março não foi um resultado por acaso, nem foi um epifenómeno. Foi a expressão de anos e anos de descontentamento, de anos e anos de alheamento dos políticos face às pessoas reais, foram anos e anos de afastamento. Vocês são os esquecidos do país. Este partido representa os homens e as mulheres e os jovens que foram esquecidos e abandonados pelo poder político nas últimas décadas. É por isso que eu acredito que vamos vencer estas eleições europeias. Para além da nossa equipa a estas eleições, deixem-me agradecer à Distrital de Santarém, ao seu Presidente, ao José Dotti, pelo trabalho que tem sido feito e que a expressão desta sala evidencia também. Uma sala absolutamente cheia, num distrito onde o Chega está assim a pouco de vencer, mas onde eu tenho a certeza que esta distrital quer vencer as eleições aqui no distrito de Santarém. E eu não queria deixar passar, porque estamos precisamente dentro das eleições europeias, naquele que é provavelmente o distrito onde a expressão da agricultura e do mundo rural mais se faz sentir. Eu não podia passar por Santarém sem falar dos nossos agricultores, sem falar dos nossos produtores, sem falar daqueles que fazem e vivem o mundo rural, seja na agricultura, na produção, mas também na restauração, na hotelaria. Nenhum ataque tem sido maior à nossa agricultura e às nossas pescas e ao nosso mundo rural, acreditem, nenhum ataque tem sido maior do que o ataque que vem de Bruxelas e do ataque que vem do centrismo de Bruxelas. Porque quando olhamos para o nosso país e para as últimas décadas, nós compreendemos o óbvio. É que quem matou as nossas pescas, quem matou a nossa agricultura, quem está a destruir os nossos agricultores, é Bruxelas e os seus Estados aliados, particularmente os socialistas por toda a Europa. E são esses que nós temos que combater nestas eleições. O que se paga hoje aos produtores, aos agricultores, é a mesma miséria que se pagava há anos. Mas os custos de produção não param de aumentar. Pedimos para que o IVA dos equipamentos agrícolas, da manutenção das peças agrícolas baixasse, nada. O preço do gasóleo verde. O que deviam aos agricultores durante a Covid, durante a seca e durante as cheias. Alguns que estão aqui hoje, ainda não receberam um tostão do que deviam ter recebido do Estado português. O mesmo Estado que é tão lesto, que é tão rápido a pagar indemnizações a Alexandra Reis e a outros funcionários públicos, é o mesmo Estado que não paga aos agricultores aquilo que lhes tem que pagar. É este país ao contrário. Reparem nas notícias dos últimos dias. Cada dia uma. Saiu da CP com uma indenização milionária, saiu da TAP com uma indenização milionária, saiu da empresa A ou B com uma indenização milionária. Só há um tipo de homens e mulheres que não sai de lado nenhum com indenizações milionárias. São os portugueses comuns. São os portugueses que sustentam este estado de coisas, mas continuam a pagar estas indemnizações. Esses todos, porque a Alexandra Reis nunca viria aqui a um comício nosso.
como não viria a antiga administradora da CP, que agora é secretária de Estado, e que também recebeu 80 ou 90 ou não sei quantos milhares de euros. Esses não vêm aqui, porque esses sabem uma coisa, sabem o óbvio, desde o primeiro dia que o Chega existe. Nós vamos obrigar-lhes a devolver por cada cêntimo que roubaram ao Estado português. Por cada cêntimo que roubaram ao Estado português. Quando olhamos para estas eleições, percebemos que eles estão com medo. E estão com medo porque sabem que o nosso resultado vai ser forte. O que eu vos queria pedir aqui hoje era que não desistam. Lembram-se das sondagens que nos davam 14%, 13%, as últimas que diziam 14%, o Chega está a descer. O maior resultado de sempre. Nunca um terceiro partido tinha tido um resultado como o nosso teve. Mas curioso que nas sondagens estávamos a descer em todas, na última semana das eleições para as legislativas. Agora vão tentar fazer o mesmo. O Chega nos 15, nos 16, nos 18. Meus amigos, nós estamos muito acima disso. Nós vamos subir o resultado das legislativas. Nós vamos lutar para vencer. Nós vamos ter o mesmo número de eurodeputados, se não tivermos mais, que PS e PSD nestas eleições. E acabar de vez com o bipartidarismo em Portugal. Chega, 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 chega. E deixem-me dizer-vos também, porque isto encaixa em muito do que eu tenho visto pelo país todo e que a nossa equipa às europeias tem visto pelo país todo. Já agora, uma grande salva de palmas para a nossa equipa das europeias, liderada pelo embaixador António Tanja, os nossos candidatos, para todos eles. Uma grande salva de palmas para os nossos candidatos às eleições europeias. Eles são incríveis. Fui eu que os escolhi, na verdade. Isso é verdade. Reparem, qual é o único partido que tem coragem de dizer que estes acordos que a Europa fez com os países onde não pagam pelos salários e onde os salários são baixíssimos, está a destruir a agricultura europeia. Fizemos acordos com o Mercosul, com países como o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, outros com os países do leste, onde não pagam aos trabalhadores, mas depois querem que os nossos agricultores compitam e concorram com países onde quase não se paga pela mão de obra, onde não se paga por fertilizantes, onde não se paga por produtos, e querem que os europeus tenham que lutar taco a taco com esses países, com esses agricultores e com esses mercados. Connosco, eles sabem uma coisa: será sempre os portugueses primeiro e a Europa acima de tudo em relação aos outros continentes do mundo. E não devemos ter medo de o dizer, porque não se trata de xenofobia nem de racismo. Trata-se de dizer o óbvio, que quem cultiva estas terras tem que ter prioridade a cultivar estas terras, a trabalhá-las e a vender para o seu próprio país. Não podemos estar a ser invadidos por produtos de fora, que não pagam tarifas ou pagam poucas, onde a mão de obra é muito mais barata e onde um dia todos estes homens que trabalham no nosso país ficarão sem emprego, porque na verdade eles fazem tudo muito mais barato. Sim, nós até podemos ter mais gente em Portugal, mas queremos gente boa, qualificada e que venha para trabalhar. Não quem venha para beneficiar de subsídios da nossa segurança social. E isso, meus amigos, encaixa no outro que tem sido o grande tema da nossa campanha e do qual nós somos o único partido que não tem medo. A imigração. Vou dizer para que o país inteiro ouça sem medo. Nós estamos cheios de imigrantes e não podemos receber mais imigrantes neste país. Estamos cheios de imigrantes. Reparem que a agência que devia regularizar os imigrantes está com 500 mil de imigrantes em atraso. 500 mil em atraso. E querem convencer-nos que é preciso vir mais gente ainda. Como se este país não tivesse já problemas que enfrentar. Nós sempre fomos um país que recebeu bem. Sempre. Não deve haver um povo na história que possa dizer que nós os tratámos mal. Não deve haver um país. Não deve haver um povo. Mas nós só devemos receber quem podemos receber, em condições de poder receber, e não para os enviar para tendas à volta de igrejas, ou a viver no metro, ou a viver nos comboios. Nós precisamos de ter regras para entrar neste país. Precisamos de ter regras para entrar neste país.
E nós ainda por cima temos os exemplos de outros países da Europa sobre o que aconteceu. Não está a acontecer pela primeira vez em Portugal. Vejam o que se passa na Bélgica. Vejam o que se passa em França. Inglaterra. Algumas zonas onde a imigração islâmica se tornou maioritária e querem impor regras deles próprios a par das nossas próprias regras. As mulheres não se podem vestir de determinada maneira, têm que se casar a uma determinada idade e depois dizem-nos a nós que nós temos que ser tolerantes porque é assim o mundo moderno. Não, nós não temos que ser tolerantes. Eles têm que nos respeitar quando vêm para cá e quando vêm viver neste país. É isso que tem que acontecer. Por isso, nós pedimos nestas eleições europeias a suspensão, e não temos medo da palavra, a suspensão da entrada de novos imigrantes em Portugal até estar regularizada esta situação. Eu dou-vos um exemplo que dei aos jornalistas também. Imaginem a vossa própria casa, uma porta aberta, onde de repente invadem todas as divisões. A sala fica cheia, o quarto fica cheio, a cozinha fica cheia. E se a casa não tiver 6 andares em espinho, fica cheia rapidamente. Ora, imaginem a casa toda cheia e de repente começam a pôr pessoas na varanda também. E no terraço. E depois a casa está completamente cheia. O que é que faz uma pessoa normal e com cabeça? Continua a dizer-lhes para virem para casa ou diz que não entra mais ninguém até estar resolvida a situação da sua própria casa? O que é que fazemos? Deixamos entrar de qualquer maneira, sem qualquer controle, só para lhes dar miséria e para os atirar para a criminalidade. Ou fazemos o que o país decente faz. Nem mais um, até termos isto regularizado e a casa em ordem em Portugal. Nem mais um, 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 nem mais um. Ontem, anteontem, um imigrante islâmico na Alemanha esfaqueou mais um candidato da direita. Isto, a juntar ao que se tem passado em França e na Alemanha, é o que vamos ter em breve por toda a Europa. Reparem que não passou em quase televisão nenhuma e quase não se soube que um imigrante islâmico atacou um candidato político na Alemanha com uma faca e quando a polícia se aproximou, atacou o polícia com essa mesma faca. Alguns destes imigrantes que estão a vir para aqui não têm regra nem valor, nem sabem nada do que é a nossa cultura de respeito pelos direitos humanos. Para esses e só para esses, nós temos a resposta que qualquer país civilizado deve dar. É que os bandidos que vêm para este país têm um lugar apenas: cumprir prisão e ser devolvidos ao seu país logo a seguir a cumprirem prisão. Nem mais um, nem mais um. Parece um jogo de futebol. Aqueles em que estamos a perder por imensos. Diz, nem mais um, por favor. Mas é mesmo, nós não podemos ter mais, porque estamos a ter muitos. E quando nos dizem, que Portugal é um país que acolhe bem, pois sempre fomos. Mas sabe o que é que me revolta mais? É quando comparam estes que estão a chegar aos nossos imigrantes lá fora. Isso é o que me choca mesmo mais. Aqueles que tiveram que ir para a Suíça, para a França, para os Estados Unidos, hoje são homens e mulheres de sucesso. E eu tenho estado com tantos deles por essa Europa fora e pela América. Compará-los com eles é um crime de lesa pátria. É que eu não conheci até hoje, após estes anos todos na política, eu não conheci um único português que tivesse passado desta terra para ir para outra sem ser com uma enorme vontade de trabalhar, de contribuir para aquela terra e, acima de tudo, de cumprir as regras daquela terra. Foi isso que a nossa imigração portuguesa sempre fez. Por isso é ainda mais chocante quando temos um Presidente da República que diz que devemos indemnizar as antigas colónias portuguesas. E eu sei que muitos que estão aqui, vocês, os vossos familiares, estiveram naquela guerra em África, ou os vossos familiares ali viviam e vieram sem nada. Este país que deu mundos ao mundo, este país que deixou tudo construído, estou a ver tantos por aí fora,
E obrigado por dizerem quem são e não terem medo de dizerem quem são. Obrigado. Este país que deu mundos ao mundo nunca se envergonhará da sua história. E não pagará um cêntimo a ninguém no que depender do Chega, por uma razão muito simples. Porque nós deixámos lá muito mais do que recebemos. Porque nós lá construímos tudo. E muito do que há hoje desses países é nosso e do dinheiro que nós pagamos. E se nunca pagámos um cêntimo a quem teve que fugir de lá sem nada, a quem teve que vir de lá sem nada e a quem o Portugal de 75 abandonou à sua sorte, se não demos a esses um cêntimo, se não demos à família dos retornados de África um cêntimo, se deixamos os nossos antigos combatentes na miséria mais abjeta, e eu tenho encontrado tantos pelo país inteiro, o que é que nós temos que pagar às nossas antigas colónias? Volto a dizer para o país todo ouvir: zero! Nós não pagaremos nada às nossas antigas províncias ultramarinas. Zero! Zero! Zero. Zero a um presidente que trai o seu povo, que trai a sua história, que trai os seus trabalhadores e que, felizmente, está a 1 ano de acabar a sua função verdadeiramente. Finalmente vamos ver-nos livres de Marcelo Rebelo de Sousa daqui a 1 ano e meio neste país. Finalmente. Portugal! 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 Vamos ver-nos livres dele, mas eu espero que ele ainda vá responder à comissão de inquérito das gêmeas, antes de se vermos livre dele. Espero que ainda vá responder, porque está aí a correr que o Presidente não vai responder à comissão de inquérito parlamentar, e eu não quero acreditar que o Presidente, que pediu transparência a todos sempre, a todos, inclusive ao Chega, agora que se vê ele envolvido num caso que é grave, porque significa que num país onde não há saúde, estrangeiros passaram à frente dos outros para obter um tratamento porque eram poderosos ou porque tinham amigos poderosos, e que o Presidente se exima ou fuja à responsabilidade e à justiça. Eu queria deixar aqui um apelo ao Presidente da República, se ele me vai ouvir esta noite ou amanhã, e dizer-lhe isto: Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, há momentos na vida em que nós nos definimos como políticos. Responder a esta comissão de inquérito, responder para ter justiça e transparência, não é só uma questão de ser político ou não ser. É de exercer um cargo público com decência e com dignidade. Se acredita na verdade, se acredita na transparência, responda a esta comissão de inquérito, responda aos portugueses sobre este caso. Mesmo para terminar, meus caros, no final ouviremos o nosso embaixador e o nosso candidato, apenas dizer-vos isto: tão diferente que nós somos dos outros. Vejam o que está acontecendo na Madeira e que é paradigmático. Na Madeira. Lembram-se todos contra Miguel Albuquerque porque ninguém pactuava com a corrupção. Agora é todos a fazer arranjinhos a ver se não perdem o lugar ao sol na Madeira. O CDS, que rompeu a coligação, o CDS já estava morto, agora ressuscitou um pouco, mas já morreu outra vez. O CDS disse com Albuquerque nunca, e fizeram agora um acordo de incidência parlamentar para ter a presidência da Assembleia Regional. Era importante que o país não se esquecesse disto. Quem é que, quando se trata de lugares, está sempre lá para os ceder? O Chega, ao contrário dos CDS, dos PANs, dos IELs, disse uma coisa clara que eu quero repetir aqui ao país. Seja em que cenário for, seja por estabilidade ou por instabilidade, connosco os Miguel Albuquerques da vida não passarão, e não lhes daremos um minuto de apoio, porque a corrupção nunca terá o nosso apoio em Portugal. Nunca. Essa é a nossa diferença para os outros. É que nós não cedemos mesmo a pressões, enquanto os outros não fazem outra coisa. Vejam que a AD está toda contente com a Ursula von der Leyen, que vem a Portugal hoje ou amanhã ou quando for. Ela própria envolvida em escândalos de corrupção sobre as vacinas e sobre a distribuição das vacinas na União Europeia. E vejam o máximo
o responsável máximo, o candidato socialista também vem em Portugal, mas esses socialistas a gente já não tem em grande conta nunca, quando ainda há 2 anos a vice-presidente do Partido Socialista Europeu tinha 1,5 milhões de euros em casa, e eles orgulham-se destas pessoas cá, nós não as queremos ao nosso lado, por isso escusam de vir para os nossos comícios, não nos orgulhamos disso, Enquanto eles andam atrás com as múmias todas, como aconteceu nas legislativas, a passeá-los por aí como se desse votos a alguém, agora trazem estes candidatos de fora, cada um mais corrupto que o outro, e nós ficamos tão bem connosco próprios, porque sabem, ao fim do dia, quando chegarmos todos ao final do nosso dia, e quando chegarmos ao final destas eleições, só há uma entidade que eu quero ter ao nosso lado. Uma. Essa entidade chama-se Povo Português. São vocês e é o povo português. Viva Portugal! Viva o Distrito de Santarém! Viva a nossa candidatura às eleições europeias! Muito obrigado! Obrigado. Muito obrigado.